Olá a todos, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje a gente vai receber aqui um ilustre convidado, Bartolomeu Silva, conhecido também como Bartô carinhosamente. Bartolomeu tem uma longa trajetória no terceiro setor, como implementador de programas educacionais, passou por várias organizações, passou pelo Instituto Unibanco, pelo Instituto Ayrton Senna, atualmente ele está no Instituto Felipe Figueiredo, também conhecido como FEFIG, né? E ao longo da sua trajetória ele começou se formando como historiador e a partir disso teve várias especializações em políticas públicas com ênfase em implementação e se tornou um especialista em implementar programas, o que no Brasil não é pouco, né? Muitos diagnósticos recentes têm sugerido que um dos maiores desafios que a gente tem de política pública é justamente a implementação. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui, pedir para você complementar a apresentação rápida que eu fiz e a gente começa a conversa. Tá certo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Como ele falou, eu tenho uma trajetória já no terceiro setor e bastante foco em implementar iniciativas que façam sentido para as redes. Acho que o desafio da minha vida tem sido esse e eu tive experiência já com várias etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu tenho uma boa dose de experiência das diversas realidades do Brasil, porque além de ter passado por diversas etapas, né, da educação básica, eu também tive a oportunidade de visitar muitos lugares, de fazer parceria com lugares muito diferentes, desde a Amazônia até o sul do país. Então você tem ali passando pelo Nordeste, o Centro-Oeste, mais recentemente ali no Pantanal, em Corumbá. Então eu acho que eu tenho bastante bagagem no sentido de conhecer as diversas realidades, os diversos desafios, o que me permite fazer discussões acho que mais voltadas para a realidade e menos para o sonho. Quando a gente começa a implementar ou desenhar projetos, né, de política pública, a gente começa muito com o sonho. Eu quero transformar uma realidade, quero transformar um indicador. Só que eu estou falando de Brasil. E no Brasil tudo é muito grande. E tudo é muito diverso, tudo é muito diferente. Então, acho que essa minha experiência tem me ajudado a dialogar melhor com as realidades e conseguir fazer um trabalho cada vez mais focado em ajudar as redes, tanto municipais quanto estaduais, nesse desafio, né? Bartô, o Brasil ele tem uma característica que é uma grande oportunidade, na verdade, que é ter uma filantropia organizada e que apoia a educação, né? E que dialoga com a política pública, às vezes até tenta participar mais do que poderia, né? Tenta fazer a própria política pública. Mas, de toda maneira, são poucos países que têm, né, esse volume de recursos destinados. E muitas vezes os programas começam com muito entusiasmo e depois morrem na praia. Mas você trabalhou na implementação do Jovem de Futuro no Instituto Unibanco, no Diálogos Socioemocionais, no Instituto Ayrton Senna, que são programas longevos. São. Alguns deles estão aí até hoje, né, com 10 anos, 15 anos, até mais de sobrevida, né, ou de vida, já se tornaram política pública. O que deu certo, o que deu errado, né? Eu lembro que recentemente a gente conversou e você tinha algumas boas lições, né, de o que precisa acontecer para funcionar. Você consegue compartilhar com a gente de novo seus aprendizados? Eu acho, trabalhando com esses dois exemplos que você trouxe, primeiro você traz uma questão importante que é a questão do financiador, da filantropia. E para quem está na ponta, quem está em instituto privado, quem está no terceiro setor, pensando o projeto, não pode esquecer que você precisa dialogar constantemente com quem financia esse projeto. Acho que o principal elemento para que esse diálogo seja possível é você tornar palpável para uma pessoa leiga no assunto, que não fala pedagogiquês, que não fala economês, entender qual o impacto do investimento que ele está fazendo na vida das crianças, dos jovens que você está pretendendo atender. No caso específico do Jovem de Futuro, o que eu destaco lá do Instituto Unibanco? Primeiro, eu acho que teve um movimento de captar as necessidades dos estados. Então, a partir de um indicador sintético, que é o IDEB, olha, perguntar para o governador onde você quer ver seu estado daqui a tantos anos. Eu quero que meu estado esteja entre os 3 primeiros colocados no IDEB
do Brasil. Isso por si só já materializa muito do que você consegue dialogar com o filantropo que está te financiando. Porque você explica para ele que o IDEB é o indicador de qualidade da educação básica do Brasil, já brilha o olho de quem trabalha com dado. E depois você diz, olha, a nossa meta é conseguir elevar o IDEB daqui para cá. Essa é uma linguagem que qualquer financista, qualquer pessoa que está financiando, às vezes muitos deles trabalham no mercado financeiro, muitos deles têm um background de administração de empresas, não tem nada a ver com educação. Mas quando você fala a linguagem dele, ele compra aquela ideia como algo factível e que ele entendeu. Acho que é o primeiro elemento. O segundo elemento, que é mais difícil, e no caso do Instituto Unibanco, você tem uma família que mantém, né? A família Moreira Salles, que mantém o Instituto Unibanco. No caso do Instituto Ayrton Senna, você tinha um desafio mais complexo, porque você estava falando de competências socioemocionais. E o que é isso? Como é que eu mensuro isso? E como é que eu apresento para o financiador, ou potencial, ou que já está me financiando, que eu já consegui conquistar, que aquele investimento dele está gerando um resultado? Acho que esse é o primeiro elemento. A gente precisa focar muito em resultado. E isso nos traz uma série de dificuldades, porque assim, nem tudo é mensurável. Ao mesmo tempo, você não pode construir um projeto que não tem indicador concreto, porque você perde o financiador e, digo mais, você perde também a ponta. Porque quando você consegue fazer uma parceria, seja ela com o município, seja ela com o Estado, e você não consegue dialogar com o secretário a partir das dores que ele sente hoje, dificilmente ele vai comprar uma ideia de longo prazo. Então, acho que esses dois principais elementos que a gente não pode esquecer na implementação de qualquer projeto, no desenho e na implementação. Acho que a gente tem a academia como um aliado fortíssimo em abrir fronteiras, em desbravar, em colocar pontes em coisas que a gente não está vendo. Só que a gente não pode nunca desprezar essas duas variáveis. A variável da ponta, do secretário de educação, das escolas, que dores que eles estão sentindo, e a variável de quem financia, porque a gente só consegue desenhar e implementar o projeto se a gente tiver financiador. E se eu não falar a linguagem do financiador e não mostrar para ele resultados concretos, eu tive várias experiências de financiadores na dinâmica do diálogo socioemocionais que pediam um relatório de resultado e quando liam eu falava, isso não é resultado. A criança se autoavaliava aqui no degrau 1 e passou a se autoavaliar no degrau 4 na sua competência de respeito. O que isso significa? Que realidade que eu mudei? Então, esse desafio é muito concreto na implementação. Acho que a gente tem que desenhar e implementar projetos pensando, pelo menos, no início de tudo, no desenho e depois da implementação, nessas duas variáveis principais. E quais outras lições que você teve, que você estava... Outra lição importante é que a gente precisa manter o projeto vivo. Ele não pode ser entendido como algo que é de outrem. A secretaria precisa sentir que ela está sendo formada, está sendo apoiada para que aquilo se transforme como algo dela. E como é que a gente faz isso? Não deixando o foco naquela iniciativa morrer. Por quê? A gente esquece, às vezes, que por mais que você passe uma semana por mês no território, você não detém o monopólio das demandas da secretaria. Então, o que você garante muitas vezes é que durante uma semana no mês, eles vão estar olhando para a pauta que você está sugerindo. E nas outras 3? Aquela pauta vai ficar abandonada? Vai ser marginalizada? Então, manter a discussão dentro da secretaria é um ponto muito importante. Como é que você faz isso? Desde o momento zero, a secretaria precisa se sentir corresponsável por aquele programa. E ela não pode sentir que você está prestando um serviço gratuito para ela. Porque a secretaria, todas as secretarias precisam de gente, umas mais, outras menos. Mas tem déficit de pessoas, todas. Quando você vem com uma iniciativa que eles entendem que eles vão ganhar gente de graça, informação de graça, avaliação de graça e formação de graça, é o sonho de qualquer secretaria. Só que se eles não entenderem que eles terão uma contrapartida nesse movimento,
você começa a construir uma relação que, na minha visão, tende a ser fracassada. Por quê? Porque eles tendem a achar que o projeto é seu e você está prestando um serviço que ele poderia estar pagando, mas tem alguém que financia e ele não paga. Então ele cobra, mas não atua. Então, eu quero dado assim, eu quero dado assado, eu quero avaliação assim, quero avaliação assado. O que você vai fazer com essas avaliações como secretaria? Que mudança você vai promover com o que eu estou te entregando? Então, acho que tem uma distinção, e a gente faz isso muito hoje no Instituto FEFIG, que é, olha, quando eu vou firmar parceria com o ente público, no acordo de cooperação não tem recurso, ele não vai passar nenhum recurso para a entidade, nada, por isso que a gente trabalha nessa corrida atrás de financiadores, porque a gente tem que ter o recurso para financiar, mas eu tenho contrapartidas já de entrada na parceria. Então ele começa a entender que, olha, isso aqui, se eu não quiser fazer, não vai dar certo. E eu não posso cobrar o parceiro por resultados que dependem da minha atuação. Então, a gente já teve exemplo de município que a gente mandou o termo de contrapartidas, o acordo de cooperação, e ele falou, olha, eu assino, só que você pode excluir, por favor, a cláusula tal a tal? E a gente foi falar, bom, mas que cláusulas são essas, né? Justamente as cláusulas que traziam as contrapartidas do município. Ele não queria se comprometer. Esse é um aprendizado da implementação que é muito importante. Se ele não vir sentido, se o ente público não olhar para aquela iniciativa e falar, olha, isso aqui faz sentido para mim e eu tenho que me comprometer para esperar resultado. Ele não vai se comprometer e vai achar que é uma prestação de serviço gratuita. E aí você vai gerando uma relação que sempre vai demandar muito do parceiro, sempre muito da instituição, sempre muito daquilo que nós estamos fazendo, e a gente não vai ver reverberar nas escolas, reverberar na realidade das redes, porque eles vão estar entendendo como uma prestação de serviço gratuita. Mas eu acho, se eu entendi o que você está trazendo, uma coisa ainda mais complicada, né? É como se as contrapartidas fossem o seguinte, olha, eu tolero, eu faço isso já que você está mandando para poder ter o seu dinheiro, mas assim que você for embora, eu termino com isso tudo, né? Ou seja, para o município ver sentido, né, ele precisaria estar disposto a fazer o programa, mesmo que em algum dia, e sempre vai ser o caso, o dinheiro já não esteja mais lá, né? E o programa, as pessoas, o programa fica, mas as pessoas vão, a instituição vai embora. É exatamente isso, tem uma relação que ela é bem complexa do terceiro setor com o setor público, que o setor público é muito carente em vários aspectos. E o setor privado, às vezes, aparece como tábua de salvação. Nossa, eu não tenho nada aqui para trabalhar a educação infantil, que é o que a gente trabalha junto, por exemplo, no Instituto FEFIG, agora desde 2022. Em Patos, depois em Santa Catarina. Só que eu não sou tábua de salvação. Eu sou uma entidade que tem como objetivo ajudar você, ente público, a melhorar as suas políticas públicas. Mas a política pública é sua, não é minha. Então, quando você constrói essa relação de início, é mais trabalhoso, porque o que é mais fácil? Dando o exemplo do EAP. A gente vai implementar a EAP, o que é mais fácil? Contratar todos os avaliadores, porque além disso a gente garante mais controle de qualidade sobre o que vai ser feito. Fala, olha, secretarias, então aqui os aplicadores, eu contratei todo mundo, você não precisa se preocupar com nada. Só se preocupe em garantir que as escolas estejam em pé e as crianças e os professores estejam dentro da escola para que o avaliador possa ir lá observar e coletar os indicadores. Isso para a Secretaria de Educação, nunca ela vai dizer não. Inclusive, nós ouvimos. Por que vocês não contratam os avaliadores e mandam? Quando a gente escolhe falar não, a Secretaria, o primeiro esforço da Secretaria é definir uma equipe que vai ser responsável por essa aplicação do instrumento. Porque não só estamos formando essas pessoas para que entendam a metodologia mais profundamente, mas estamos forçando positivamente a Secretaria a entender que aquilo depende dela para acontecer, não só da gente. Você vai criando uma relação que ela tende a ser mais proveitosa para os dois lados e mais trabalhosa para o nosso lado também. Porque a gente vai perdendo cada vez mais controle, porque você vai passando para a Secretaria muita responsabilidade sobre aquilo que muitas vezes você gostaria de ter mais controle,
eu estou falando de instrumento, eu estou falando de indicador, você tem que ter ali uma qualidade na coleta, mas ao mesmo tempo você está dizendo para a secretaria desde o momento zero que esse é um programa que está sendo construído para ser dela, não nosso. Então ela não pode ter a expectativa de que as coisas vão milagrosamente acontecer porque chegou a tábua de salvação. E dentro da secretaria, os maiores desafios estão onde? Quer dizer, é o secretário, a secretária, a equipe dele, é o pessoal intermediário, é o diretor da escola, é o professor? Como é que você localiza os desafios ali no meio do caminho? Os desafios são diversos, né? Atualmente a gente está com parceria com mais de 70 municípios. Então, desde Nordeste, Centro-Oeste, Sul, a gente tem desafios muito, muito diferentes, mas tem alguns desafios comuns. Acho que o primeiro desafio das secretarias é a própria constituição das equipes, num olhar de que a educação precisa de gente e que ter gente na secretaria não é gasto, é investimento. Geralmente, principalmente nos municípios menores, a quantidade de pessoas alocada na secretaria é risível. Não tem condição de você fazer um acompanhamento um pouco mais aprofundado se você tem uma pessoa para cuidar da educação infantil de todo o município. Mas é um município pequeno, o município tem 5 escolas, muitas vezes. E nas 5 escolas eu não tenho coordenador pedagógico. Eu tenho apenas uma pessoa alocada na secretaria para cuidar de toda a parte burocrática que uma gestão central de secretaria tem que fazer, além de, supostamente, cuidar do pedagógico de 5 escolas. Ela não cuida, não tem condição. Então, esse é um dos desafios. O outro que a gente precisa dialogar bastante é o perfil dos profissionais. Então, ou eu tenho pouca gente, ou eu tenho um número razoável, mas muita gente sem perfil para estar naquela função. E perfil, muitas vezes, por falta de formação e não saber o que fazer naquela função. Então, a gente tem também essa questão e uma relação entre gestão central de secretaria e escola, onde a escola muitas vezes entende que ela não faz parte da secretaria. Ela é um mundo à parte, cada escola é um mundo à parte, e a secretaria está inventando coisa, está inventando moda, porque a secretaria não tem o que fazer. Então não tem esse sentimento de rede. Eu sou a secretaria, eu faço parte da secretaria. Então esses elementos são importantes, e um outro ponto que pega bastante é o distanciamento das lideranças políticas das pautas da educação. E esse é um desafio que a gente tem muito presente nos municípios. Eu estou falando principalmente da figura do prefeito. Como o prefeito tem muita agenda, tem muita pauta, ele é responsável pela prefeitura inteira, muitas vezes ele não imagina, ele não tem a mínima ideia do que acontece na pasta da educação. E um desafio nosso é, olha, vamos fazer um comitê gestor para discutir dados, avaliar a implementação? Vamos chamar o prefeito, porque o prefeito precisa entender, o prefeito precisa entender que ele tem coisas a fazer. E a gente percebe que quando o prefeito se dá conta de que ele pode fazer coisas, às vezes simples, e que pode gerar um impacto na qualidade da educação, ele se move. Mas primeiro ele precisa entender que o universo é esse, que fica muitas vezes centrado na figura do secretário e não passa para a liderança política. Pois é. Aí eu ia te perguntar, quer dizer, esse distanciamento do prefeito da pauta da educação se dá pelo desinteresse sobre o tema ou pelo fato de que educação não só é a maior secretaria de todo o município em termos de recursos, mas em termos de gente. E lidar com gente não é tão fácil, né? Quer dizer, é mais fácil lidar com cano, você lidar com asfalto, você contrata, fiscaliza. Qual que é a tua percepção? Quer dizer, aonde que está a razão para o prefeito se distanciar ou para a prefeita se distanciar tanto do assunto? Eu acho que tem um entendimento que tinha se consolidado que educação não dá voto. O que eu consigo mostrar? Eu consigo mostrar que eu construí uma escola linda, com ar-condicionado e etc e tal, mas eu não consigo entender que a criança aprender mais é um resultado que eu posso mostrar e isso se converter em votos. Então eu não via isso como um ganho político. Isso tem mudado, principalmente pelo uso mais sistemático de indicadores concretos de aprendizagem. Quando o prefeito começa a entender que ele pode falar assim, crescemos daqui para cá, que é sempre complicado usar ranking, mas o ranking ele gera um impacto nessas lideranças muito significativo.
Quando você mostra num grupo de 10 municípios que o município X está na 9ª posição em aprendizagem de língua portuguesa, isso gera um incômodo. Por que eu estou na 9ª posição e esse município que é tão parecido comigo está na 5ª? O que ele fez que eu não fiz? Então você vai gerando ali um sentimento de que, olha, tem uma coisa que eu posso medir que não é só entregar a escola. Você falou da zeladoria, é verdade. A maior parte dos prefeitos, se não todos, tem que estar muito preocupado com a zeladoria, porque é a agenda que mais é direcionada ao prefeito e que mais gera tanto reclamações quanto elogios. Olha os buracos na rua, olha a guia que não foi feita, etc. Quando você fala de educação, muitas vezes o prefeito entende como uma pauta muito distante da realidade dele, ele nem compreende. Aprendizado em língua portuguesa, IDEB, nem compreende. Como é que a gente transforma isso num discurso? E eu tenho perfis muito diferentes de prefeitos também. Eu tenho prefeitos que, se você levar gráficos de indicadores muito complexos, ele não vai entender. Então, como é que eu modelo ali o discurso para que ele entenda e veja sentido naquilo também? Esse é um ponto. Bartô, e do outro lado, então? Agora eu queria trazer a complexidade para o lado de quem desenha, né? Porque muitas vezes, seja na universidade, seja no terceiro setor, quem desenha tem um apego muito grande pelo seu desenho, né? E aí quer que o município se acomode ao seu desenho, que a rede de educação inteira se adapte ao seu desenho. O Brasil é muito heterogêneo e muitas vezes, ou o desenho não é tão bom assim, ele precisa ser adaptado para cada realidade. E essa parte, como é que você negocia isso? Quer dizer... Eu acho que aqui tem um elemento importante, que é não desprezar os interesses envolvidos nas duas pontas. Quem desenha projeto, na maior parte dos casos, desenha muito bem intencionado para atacar um problema que identificou, às vezes com muita pesquisa, com muita conversa. Só que, muitas vezes, esse problema que ele identificou, na visão de quem está na ponta, não é o problema principal. Então, tem um desafio nosso, como quem desenha e implementa programa, que é fazer a ponte entre essas duas partes da implementação, que é quem pensou o programa. Então, aqui a gente tem que, muitas vezes, quebrar a vaidade, trazer dado de realidade, falar, olha, sua iniciativa é até boa, mas desse jeito não vai ser aceita por ninguém, porque ela nem é entendida. E fazer essa ponte entre quem está lá no dia a dia da escola e quem está desenhando o projeto é muito importante, só que não é simples. Porque, como você bem disse, quando há o desenho do projeto, se cria um senso de, olha, isso aqui foi desenhado para rodar desta forma. E eu não posso fazer mudança nenhuma, senão eu não vou atingir os resultados que eu quero. Mas quando você estabelece uma relação com a ponta e a ponta diz, olha, isso aqui no meu município não funciona, porque aqui o perfil das pessoas são outros. Então, tem que ir se criando, e isso a gente tem muito lá no Instituto, eu acho que a gente tem construído muito aqui também com o LEPES, que é a capacidade de olhar para o que a gente desenhou, avaliar o que a gente desenhou, falar o que é adaptável de acordo com a realidade que a gente está enfrentando, mas também tendo clareza do que a gente não pode abrir mão. Porque também não pode virar uma coxa de retalhos em que o programa perde a identidade. Tem dois desafios. Você não pode ser um negócio rígido, que não tem adaptabilidade nenhuma, mas você também não pode virar uma coxa de retalhos que vira um programa diferente a cada opinião que você recebe de um diretor, de um coordenador ou de um secretário. Então, a gente volta para a prancheta no sentido de dizer, olha, quais são os elementos estruturantes desse programa? Que se eu tirar, ele cai. Então, isso precisa estar bem definido. E outras coisas que são mutáveis, que podem ser adaptáveis. Só que você precisa ser muito generoso, porque às vezes tem coisa que você acha que é estruturante, quando você põe para o município avaliar, ele fala, mas isso aqui é impossível de realizar. Então você tem que voltar para a prancheta e pensar como é que você consegue manter esse programa funcionando e sem perder a clareza no seu resultado, que também tem que ser... a gente tem que ser cada vez mais humilde no que a gente consegue de fato alcançar. Senão a gente gera muita frustração também.
Você tem uma complexidade enorme naquela pauta. E você desenha um programa. Se você desenha um programa que você coloca um resultado que é praticamente inatingível, a sua frustração é muito grande. Então, como é que você faz para que o resultado seja atingível? Mas nesse modelo de parceria, não a gente sozinho também. Esse resultado tem que ser compartilhado com a rede. A rede tem que querer atingir esse resultado. E tem que ver naquele programa um aliado para atingir esse resultado. Senão vira só, de novo, uma consultoria que entrega algo para a secretaria e que não tem garantia nenhuma que ela vai implementar. Bartô, então a gente já está aqui relativamente adiantado, né? Recebi aqui um sinal que nós precisamos caminhar já para o final da nossa conversa, e eu tenho uma pergunta que eu queria muito te fazer, né? A gente trabalhou junto no Diálogos Socioemocionais lá em Sobral, né? Para falar a verdade, talvez você nem saiba, mas até no Jovem de Futuro o LEPS estava envolvido numa certa época em que se cogitou colocar um componente socioemocional também. Isso eu não sabia. Chamava, enfim, não vou lembrar agora também. Faz tempo, 2015, né? E agora nós estamos de novo com uma outra proposta, né, agora na educação infantil. Então, 3 ideias bastante diferentes, inclusive aplicadas a segmentos diferentes, né? Ensino médio, Fundamental 2 e agora educação infantil. Como que você enxerga a gente nesse percurso? Quer dizer, o que tem de parecido daquelas experiências anteriores, de diferente? E aí fica à vontade também para criticar, a gente adora receber os feedbacks. O LEPS, para mim, até a minha atuação no Instituto Ayrton Senna, chamava-se Daniel. Era a cara do LEPS que eu conhecia. E no Instituto Ayrton Senna, no Diálogos Socioemocionais, eu acho que tinha uma visão de trabalho muito mais voltada para essa questão acadêmica, de coleta de dados, sistematização, pesquisa e modelagem de algo que não existia, que era o programa. Então tinha bastante interlocução nessa coisa de o que vai ser, o que nós vamos fazer com esses dados que nós estamos coletando, qual é o melhor instrumento, qual é o melhor item, papapá. E sinceramente eu via pouca proximidade com as questões que afligiam as redes parceiras, mesmo aquelas que a gente estava implementando. Sobral, que era uma rede nacional e internacionalmente reconhecida por altos índices de desempenho, a gente foi lá implementar uma iniciativa que a gente até ouvia que ia atrapalhar o desempenho dos estudantes naquilo que era a fortaleza da rede, que era o desempenho no SAEB. E de lá para cá, então eu mudei de organização, eu conheci o LEPS para além do Daniel, tivemos a felicidade de nos reencontrar e aí reencontrar o LEPS, que aí eu soube o que era o LEPS efetivamente. Eu tenho visto o LEPS com um compromisso muito interessante de fazer uma ponte real entre a academia, entre os estudiosos, entre os pesquisadores, entre os modelos teóricos, entre a pesquisa e as necessidades reais da ponta. Sem perder o rigor, que é característico à academia, até pela seriedade do que tem que ser produzido ali pelo grupo de pesquisadores, mas também não sendo, o que às vezes a gente costuma ver, um grupo fechado nas questões que ele mesmo quer responder. Então eu vejo muita abertura ao que aflige o país, o que aflige a educação no país. Quando a gente conversou e você falou que vocês estavam aí enveredando pelo caminho da educação infantil, isso foi antes da educação infantil ganhar a relevância que tem ganhado nos últimos tempos. Então foi bem antes, a gente conversou primeira vez ali no início de 2022, final de 2021, até por uma indicação do Antônio, porque o FEFIG estava trabalhando com alfabetização desde 2021, e uma das grandes queixas que a gente ouvia mas a educação infantil não entrega as crianças em condições de serem alfabetizadas, porque na educação infantil você tem algo muito subjetivo, não se sabe o que fazer na educação infantil, é só cuidar das crianças, etc. E a gente queria fazer alguma coisa que fosse objetiva e que trouxesse impacto para a educação infantil. E aí o Antônio falou, olha, você precisa conversar com o Daniel. E quando a gente começou a conversa, eu senti um compromisso muito grande em responder a essa dor das redes. E eu tenho visto isso desde então. O trabalho que a gente fez em Patos
que é um município bem complexo, lá no sertão da Paraíba, com diversas questões, foi um trabalho muito lado a lado. Sentar com o prefeito, sentar com a secretária, sentar com a equipe. E a gente já tem resultados muito concretos de mudança na priorização da pauta da educação infantil. Você tem um município que tinha uma pessoa para cuidar da educação infantil do município todo. Hoje, ter um coordenador pedagógico por unidade, ter uma equipe central, agora acho que estão com 5 ou 6 pessoas, focada em educação infantil, e ter feito um programa onde o prefeito assinou o programa Sertão Criança, que nada mais é que o programa de aprimoramento implementado como política pública municipal, é um sonho. E quando a gente jogou o desafio para vocês de, olha, vamos fazer isso agora em escala com 17 municípios em Santa Catarina, abrindo mão ainda mais do controle, tendo ainda mais riscos à qualidade da coleta, porque você vai ter que já começar transferindo isso para os municípios, eu senti muita abertura e muita coragem de enfrentar esse desafio junto com a gente. Então, agora falando como Instituto FEFIG, eu considero o LEPES um parceiro técnico muito raro de ser encontrado, porque eu não vejo apego a teses pré-fabricadas, eu vejo rigor e cuidado, e às vezes até aquela dor da perda do controle, né? Poxa, eu vou ter que perder aqui, eu posso ter perda na qualidade, mas eu não vejo resistência e falar, olha, isto aqui é a verdade absoluta, não se discute. Tem que ser feito dessa forma. E muito conectado com o que eu estava dizendo, eu acho que é assim que se faz. Porque você mostra abertura para a secretaria, mostra abertura para quem investe e mostra compromisso em mudar uma realidade palpável, não um sonho que ninguém entendeu direito aonde você quer chegar. Para a gente finalizar então, a educação pública no Brasil tem solução? Ah, sem dúvida. Temos trabalhado dia após dia para encontrarmos essa solução juntos, mas dependemos muito de articulação, de engajamento do Estado Civil, abertura de quem pensa em educação, abertura da academia e compromisso das redes públicas. Sem isso a gente não vai para frente, não. Bartô, queria agradecer então você ter aceito o nosso convite, agradecer os elogios que você nos fez também, muito generoso da sua parte. E queria agradecer a todo mundo que assistiu a esse bate-papo, convidar vocês para continuarem seguindo o Café com LEPES e seguindo as nossas redes todos os dias. Muito obrigado.